Em uma manhã ensolarada de outono em Lisboa, o ar carregado do cheiro de café fresco e papel antigo na biblioteca municipal, João parou diante do balcão de circulação, o coração pulsando como um tambor distante. Ele havia acabado de descobrir a nota escondida no fundo da sua mochila velha, uma simples fatura de multa por atraso, assinada por ele meses antes, mas agora transformada em arma. "Deixe levar o livro", havia escrito no verso, em um gesto de bondade impulsiva que salvou um miúdo de olhos tristes e sua mãe endividada. Mas ali, naquele instante-chave, enquanto a bibliotecária, a mesma que ele ajudara sem esperar nada em troca, desviava o olhar com culpa, João sentiu a traição queimar como sal em uma ferida aberta. Ela, Ana, a mulher de cardigã impecável e sorriso falso, havia usado aquela nota para sabotar sua candidatura a uma bolsa de estudos na fundação comunitária, espalhando rumores de que ele era instável e não confiável, tudo para favorecer o sobrinho dela. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, um vácuo que sugava o ar do salão amplo, e João soube que sua jornada de vingança havia começado, não com gritos, mas com o sussurro de páginas virando em segredo. João, aos 32 anos, vivia em um apartamento apertado no bairro Alto, dormindo em um sofá-cama emprestado pela irmã, Maria, que mal conseguia sustentar o filho pequeno com seu salário de empregada de mesa. A vida dele era um ciclo de frustrações. Desempregado após uma demissão injusta na oficina de reparos de eletrodomésticos onde trabalhava, ele culpava o antigo chefe, mas no fundo sabia que a raiz era mais profunda, uma sociedade portuguesa onde as conexões valiam mais que o mérito, e onde a pobreza era uma prisão silenciosa. Ele frequentava a biblioteca não só para imprimir currículos, mas para escapar do peso da realidade, sentindo o cheiro reconfortante de livros velhos que o faziam sonhar com uma formação em técnico de climatização no Instituto Superior Técnico. Mas aquela traição de Ana o atingiu como um soco no estômago. Porquê? Porque meses antes, ele a vira em apuros, contando moedas para pagar uma multa própria, e havia intervindo, pagando a dívida dela com os últimos euros que tinha no bolso. "Não se preocupe, é só um gesto", dissera ele, escrevendo uma nota similar para que ela pudesse continuar trabalhando sem interrupções. Agora, descobrindo que ela usara sua gentileza contra ele, o ódio cresceu devagar, como uma erva daninha enraizando no solo fértil de sua dor. Os dias seguintes foram um tormento psicológico, uma tensão que fervilhava sob a superfície calma. João manteve o silêncio, fingindo ignorância quando encontrava Ana nos corredores da biblioteca. Ele sorria educadamente, mas por dentro, o ressentimento o consumia, recordando noites insones em que revivia a demissão, o chefe alegando redução de custos, mas na verdade favorecendo um amigo da família. Em Portugal, onde o nepotismo ainda assombrava as instituições públicas e privadas, João via Ana como símbolo de tudo que traíra, a hipocrisia da classe média lisboeta, que pregava solidariedade mas pisava nos mais fracos. Ele começou a planejar, usando a própria biblioteca como ferramenta. Sentado em uma mesa sob a luz natural das janelas altas, ele pesquisava leis trabalhistas portuguesas, lendo sobre direitos de desempregados e denúncias anônimas à autoridade para as condições do trabalho. Cada página virada era um passo para a vingança, mas o custo era alto, sua mente se enchia de paranoia, imaginando olhares desconfiados, e o sono escapava, deixando-o exausto e isolado. Maria notava sua mudança, os olhos fundos e o silêncio prolongado durante as refeições simples de sardinha e pão, mas ele não contava nada, temendo envolvê-la em sua escuridão. A drama se intensificou quando João descobriu mais camadas da traição. Usando os computadores públicos da biblioteca, ele acessou redes sociais e encontrou postagens antigas de Ana, gabando-se de ajudar familiares, em posições na fundação. O sobrinho dela, um jovem preguiçoso de Cascais, havia recebido a bolsa que João tanto precisava para recomeçar. A raiva borbulhava, mas ele a continha, transformando-a em ação meticulosa. Ele ocultou evidências, cópias de e-mails vazados de um fórum online de funcionários públicos, provando que Ana manipulava as seleções para beneficiar parentes, violando as leis de transparência da administração pública portuguesa. O silêncio dele era sua armadura, ele não confrontava, mas observava, notando como Ana evitava seu olhar, o suor perlando na testa dela em dias quentes de verão lisboeta. A dor psicológica o consumia, flashbacks de sua mãe doente, que morrera anos antes sem assistência adequada por falta de conexões, ecoavam em sua mente, misturando-se à traição atual. "Porque eu ajudei?", questionava-se ele em sussurros noturnos, sentindo o peso da escolha de ser bom em um mundo cruel. A tensão subia como uma maré no Tejo, levando a um confronto sutil. João se inscreveu em um workshop de voluntariado na biblioteca, o mesmo onde Ana coordenava, fingindo interesse em ajudar com reparos de móveis antigos, uma habilidade que ele tinha da oficina. Ali, ele a via de perto, notando o tremor em suas mãos quando ele mencionava justiça social em conversas casuais. O drama explodia internamente. Uma noite, sozinho no apartamento, ele chorou pela primeira vez em anos,
o corpo tremendo com a realização de que a vingança o transformava em alguém que ele mal reconhecia. Mas o impulso era irresistível. A traição de Ana não era só pessoal, era um reflexo da sociedade portuguesa, onde os pobres como ele eram silenciados por redes de privilégio. Ele decidiu agir, enviando uma denúncia anônima à Inspeção-Geral da Cultura, anexando provas de nepotismo e manipulação de fundos públicos. O custo. Sua consciência, agora manchada pela dúvida, e se isso destruísse a vida dela, como a dele fora destruída? Os meses se arrastavam em uma espiral de ansiedade, com João vigiando as notícias locais sobre escândalos em instituições culturais. A biblioteca, outrora um refúgio, agora era um campo minado de memórias dolorosas. Ele via Ana envelhecer prematuramente, o rosto marcado por olheiras, sussurrando com colegas sobre investigações internas. O silêncio entre eles era palpável, uma barreira invisível que aumentava a drama. João sentia o preço da escolha, amizades perdidas, pois evitava contatos para não ser descoberto, e uma solidão que o sufocava como um nevoeiro de inverno em Sintra. Mas a vingança se concretizava quando a notícia explodiu nos jornais: escândalo na Biblioteca Municipal de Lisboa, nepotismo leva a suspensões. Ana foi afastada, seu sobrinho perdeu a bolsa, e a Fundação reabriu as candidaturas. João, com o coração apertado, reaplicou e ganhou, mas a vitória era amarga. Ele via nos olhos da irmã a preocupação com sua mudança, e em si mesmo, o vazio deixado pela raiva consumida. A explosão final veio em uma tarde chuvosa, quando João retornou à biblioteca para retirar um livro sobre reparos elétricos. Ana, agora em um cargo menor, o viu e aproximou-se, os olhos cheios de lágrimas contidas. Eu sei que foi você, sussurrou ela, a voz quebrada pela dor da traição reversa. João não negou, o silêncio dele era a confissão. Ele explicou, em voz baixa, como sua gentileza inicial fora usada contra ele, como a inocência dela o destruíra por dentro. A drama culminou ali, num salão iluminado pela luz filtrada das janelas, com leitores alheios ao redor. Ana admitiu o erro, motivada pelo desespero de ajudar a família em tempos de crise econômica portuguesa, mas o dano estava feito. João saiu, sentindo o peso da vingança. Ele havia reconquistado sua chance de estudar, mas perdeu a inocência, carregando para sempre a cicatriz da escolha de revidar. A sociedade ao redor seguia, indiferente, mas para ele, cada página virada era um lembrete de que a traição custa almas, e o silêncio, por vezes, é o veneno mais letal. Anos depois, formado como técnico em climatização, trabalhando em uma empresa em Alfama, João ainda visitava a biblioteca esporadicamente, mas evitava o balcão. A dor psicológica persistia em sonhos onde revivia a traição, acordando suado e sozinho. Ele ajudava outros em segredo, pagando multas anônimas para famílias pobres, mas com cautela, sabendo o preço da exposição. Ana, reabilitada após uma investigação que a multou financeiramente, vivia em reclusão, o rosto marcado pela humilhação pública. A vingança não trouxera paz, apenas um equilíbrio frágil, onde o ciclo de dor ameaçava repetir. João aprendera que em Portugal, terra de fados melancólicos e histórias de perda, a escolha de revidar custava mais que o silêncio, custava a humanidade.